Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal da internet. Sejam bem-vindos a mais uma conversa, digamos assim, né? Então, o tema de hoje é o Espiritismo transforma e conduz para evoluir. Então, primeiramente, vamos ver o que ele transforma, né? Por que o Espiritismo transforma? Porque ele nos cobra. Ele nos cobra porque a gente tem que todo dia, como diz esse irmão aqui nessa psicografia, todo dia a gente tem que lidar com determinados problemas, situações, que para a gente muitas vezes é um martírio. A gente já começa o dia reclamando e não vê a oportunidade naquilo que está acontecendo da gente evoluir naquele problema. Seja ele, vamos usar um exemplo como aconteceu com a Beatriz, né, com a sua filha, a Suelen. Foi uma surpresa para todo mundo. Mas, se a gente pegar esse exemplo, que semana passada ainda ela estava muito bem aqui com a gente, no domingo da psicografia, e que, de repente, isso levou a uma doença tão séria e tão grave no estado que ela está. Se a gente não tivesse todo esse apoio que o Espiritismo nos dá, não é de se pensar, dizer assim, gente, o que eu fiz? O que eu vou fazer da minha vida? O que a gente é? A gente não é nada, então. Porque tão de repente é nos tirado a nossa saúde, a nossa paz interior. Mas a gente também tem que olhar, e olhando para trás, por que o Espiritismo nos transforma? Porque ele dá abertura para várias explicações. Que não é simplesmente a gente só pegar o lado ruim. Que a gente tem que tirar os exemplos disso tudo que aconteceu. O que nos acontece todo dia. Como diz aqui, de coisas simples do dia a dia. Que a gente pode utilizar para a gente evoluir. Que o Espiritismo nos dá todas as ferramentas. Da gente seguir em frente com o ensinamento do nosso irmão Jesus Cristo. Que é sempre olhar primeiro para o outro, sabe? Sempre melhorar o que é a nossa moral, fazer a nossa reforma íntima, como o Roberto falou tão bem na palestra dele, deixar de olhar a grama do outro que é mais verde, que realmente a gente vê de um outro ângulo, né? Tá vendo diferente, e se a gente chegar um pouquinho mais perto, como ele falou, não é tudo aquilo. Às vezes até a nossa grama está um pouquinho melhor do que a grama do vizinho e a gente acha que é do vizinho que está boa. Então o Espiritismo ele dá todo o suporte para a gente analisar dia a dia. Porque se a gente pegar e viver cada dia como se fosse o último, a gente consegue evoluir todo dia um pouquinho. Porque o Espiritismo sempre nos ensina que não é aqui não é o final. A gente tem que evoluir, tem que crescer, porque a vida continua. E se a gente parar e pensar que, então eu não vou, já que eu tenho minha vida é eterna, eu não vou progredir, não tem lógica. A gente perde muitas encarnações. O que é a evolução? É a gente aproveitar a nossa encarnação para fazer o quê? Para continuar evoluindo, para a gente não precisar voltar tanto e ficar lá onde a nossa pátria é maior mesmo. Então, como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai aproveitar esses ensinamentos todos? Fazendo o quê? Né? Podia ter falado. Não, podia ter falado. Tem um carro com a placa 4787 que está estacionado no Cachorro Quente. Tem que retirar urgente, porque eles são bem contra a gente estacionar ali mesmo, viu? Eles pegam bastante no pé.
Então, como eu estava falando, então para a gente aproveitar cada encarnação que a gente tem, a oportunidade que a gente tem, e o Espiritismo nos dá essa oportunidade de estarmos sentados aqui, assistindo uma palestra. Na verdade, se a gente for ver, não é só o Espiritismo, mas eu acho que o Espiritismo é o que mais nos cobra. É o que mais nos... que simplesmente não é você errar e você se arrepender e você se transforma num santo. Não, se você errou, você vai ter que pagar por todos os seus erros. Não porque é castigo, Deus castiga, ou... Não. É porque a lei natural, a lei de causa e efeito, de ação e reação, não é assim? Tudo que você faz vai voltar? Se você emana uma boa energia, vai voltar a boa energia. Se você está emanando maus pensamentos, aquilo vai voltar para você. E o Espiritismo, ele dá todas essas oportunidades da gente crescer como pessoa. De todo dia a gente está fazendo. E às vezes a gente não se percebe também de como que a gente evoluiu. Às vezes tem pessoas que já estão anos aqui, vindo aqui, nessa casa ou em outra, e agora está frequentando aqui. Eu, por exemplo, estou há 11 anos no Espiritismo, não 11 anos trabalhando na casa, mas 11 anos aqui nessa casa. Desde que eu comecei com tratamento e coisa assim. Então, assim, às vezes, situações que acontecem, que às vezes a gente para e pensa assim, nossa, mas como eu cometo erros ainda? Como está difícil ainda? Daí vem uma situação de uma doença, a morte de um parente, de uma doença de um amigo. Aí a maneira que nós reagimos diante disso é que daí a gente começa a perceber se a gente evoluiu ou não. Como a gente começa a lidar com os problemas do dia a dia. Só assim a gente sabe se a gente evoluiu ou se a gente está evoluindo. Quando surgem as dificuldades, é só assim que a gente cresce. Se não tem dificuldades, infelizmente a gente não se mexe. Como já dizia o meu pai, se a água não bate na bunda, você não levanta. Não vai para frente, não vai se mexer, não vai procurar um lugar melhor. Mas é assim que a gente percebe. O que a gente tem, muitos de nós aqui já ganhou tanto e não está botando em prática no seu dia a dia para conseguir evoluir. O Espiritismo, ele simplesmente leva para a evolução. Ele não tem outro caminho. Muitas vezes a gente aqui, encarnado, não aproveita essa encarnação. Mas quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente não perde o que a gente aprendeu aqui. Se a gente errou, a gente vai voltar de uma outra maneira. Vamos supor, se um rico, ele fez mau uso do dinheiro, ele desencarnou, quando ele encarnar novamente, não é que ele vai deixar, ele vai vir encarnado numa favela, não é que ele vai desaprender tudo que ele aprendeu ou que ele... Não, simplesmente ele vai estar numa condição diferente. E vai estar dando... É para aprender, né? A dar valor ao que ele tinha e não aproveitou. Então, se a gente levar isso como exemplo, a gente tem tanto hoje e às vezes a gente não dá valor a tudo que a gente tem. Porque a gente nem percebe, às vezes, o tanto que a gente tem. O tanto que a gente já ganhou e não está botando em prática. A gente só reclama, a gente só vê a dificuldade, a gente não vê um caso, como pinta uma dificuldade, o quanto foi mais rápido a gente resolver, o quanto a gente se irritou menos. Porque escutou em uma palestra, porque leu num livro, porque já se conscientizou de muitas coisas. É por isso que o Espiritismo, ele transforma. Ele transforma, sim. Mas se a gente botar em prática, se a gente transformar isso para a gente evoluir, isso é todo dia um pouquinho. É como o irmão aqui fala.
As dificuldades vêm no dia a dia. Nós que somos pais, a dificuldade de um filho, como a Bia está passando agora. Às vezes é um vizinho, às vezes é um amigo que está com problema, ou a gente está com problema com um amigo. Então tudo isso surge por quê? Porque assim, eles vão dando as oportunidades e a gente não vai aproveitando. Eles vão dando oportunidade, a gente não aproveita. A gente não escuta os recadinhos, a gente não aproveita, às vezes, um recado que é dado numa palestra, a gente prefere se melindrar, a gente prefere ficar magoado, a gente prefere botar a culpa no outro, do que pegar, arregaçar as mangas e realmente botar em prática tudo o que a gente aprendeu, tudo que o Espiritismo nos dá. De não fazer ao próximo que a gente... É uma regrinha tão básica, né? Se a gente usasse, ia ser tão mais fácil também. Não fazer ao próximo o que a gente não quer que façam com a gente. Mas no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente esquece desses pequenos detalhes. Na nossa reforma íntima, começar a reformar a nossa moral. Dentro de casa, começar a conduzir os nossos filhos a ter uma reforma moral. Porque a gente, às vezes, muitos de nós deixa na mão do colégio, deixa na mão de uma outra pessoa, e quando a gente vai ver, o filho da gente está perdido, e a gente perdeu a oportunidade de conduzir ele também, a trazer junto. Porque a gente não aprende na escola. A gente aprende com os exemplos, a gente aprende com as atitudes que a gente vê. A gente começa a aprender e a ver que está evoluindo e que como o Espiritismo nos muda, quando a gente vai fazer... Eu vou dar um exemplo de meu mesmo, assim. De ter um trabalho, de estar começando um negócio, um bom negócio, que vai crescer, que sabe que vai render financeiramente, mas quando você olha que aquela pessoa, às vezes, né, que você tá trabalhando junto, ela moralmente ela não está fazendo a coisa certa. Ela está levando para o lado da mentira. Ela está conduzindo um negócio que seria tão bom, né, para um lado que moralmente, que o Espiritismo nos dá, a nossa cobrança, a nossa consciência cobra. Então a gente sabe já que o que é errado. E a partir do momento eu fiquei surpresa com as minhas atitudes, porque eu não parei em nenhum momento e olhei o que eu estava perdendo financeiramente, que eu sei que eu vou perder financeiramente. Mas nada paga eu encostar a cabeça no travesseiro e ter a minha consciência tranquila e limpa de não estar fazendo uma coisa errada, de não estar enganando ninguém. Então, é essas pequenas coisas que a gente não dá valor e que o Espiritismo nos traz. É essa transformação que muitos de nós, às vezes, não percebem nas atitudes que a gente tem, que quando vai fazer alguma coisa de errado, tem aquela coisa que breca. É aí que a gente cresce, é aí que a gente evolui. É a gente saindo do material, a gente ficando realmente com o que a gente tem com as virtudes, é a gente deixando de ser egoísta, deixando de ser orgulhoso. Muitas vezes a gente é tão orgulhoso porque o meu nome vai aparecer, ou porque fulano, o que fulano vai pensar? Muitos de nós eu principalmente tenho muitos amigos assim, nossa, mas que chatice, né? Você é espírita, mas não bebe, não fuma, não sei o que, não se diverte. Isso é uma visão que os outros têm da gente. Mas o Espiritismo, ele não proíbe nada. Eu não bebo, eu não fumo, porque eu não quero beber, eu não quero fumar, não é isso que traz.
Mas quem está de fora não vê que quando a gente está aqui sentadinho, que não é fácil, essa cobrança toda que a gente tem, a gente começa a adquirir outros benefícios. A gente começa a olhar, a não julgar, principalmente a não julgar. Quando a gente escuta alguma coisa, é aí que a gente vê também se a gente está evoluindo ou não. Que a gente não junta uma pedra e vai jogar também. A gente para e pensa assim, se coloca no lugar daquela pessoa. Todo esse suporte é o Espiritismo que nos dá. Tantos espíritos vêm aqui e falam nos dias de psicografia o que vale lá, o que é. Então, assim, para a gente não ficar patinando aqui, não perder essa oportunidade. Eu sei que tem muitas coisas que a gente quer fazer, que às vezes, assim, vocês podem achar que o Espiritismo, ele poda, mas não poda. Não poda nada, muito pelo contrário. A gente conseguindo fazer essas pequenas coisas do nosso dia a dia, a gente podendo ter a nossa consciência, independente de que qualquer pessoa fale, a nossa consciência limpa, a nossa consciência de que a gente está fazendo a coisa certa, de que a gente já está começando a se combater os nossos vícios, que eu acho que os mais difíceis são realmente o orgulho e o egoísmo, porque é o que mais pega em vários os sentidos, de a gente poder abrir mão muitas vezes, né? De não poder ajudar, como o José Fernando estava falando, esse fórum, assim, é uma coisa que não é só para espírita. O espiritismo, ele não é uma coisa que simplesmente é só espírita que vem ou que pode ter o ensinamento. Não. Toda religião, eu acho, que quando ela leva e ela eleva a moral de uma pessoa e ela conduz essa pessoa a fazer o melhor dela, então independe da religião. Isso depende de quem? De nós mesmos. Nós temos que nos combater. E o Espiritismo, ele dá todo esse suporte. Da gente parar de olhar a grama do outro, da gente ter que podar todo dia aquela ervinha daninha que brota novamente, por mais que você vá lá e tira. Se você não cuidar dela, ela vai lá e brota de novo. Então é todo dia que a gente tem. E a gente vê a nossa evolução. Como tem nas psicografias, é todo dia que a gente, combatendo um pouquinho, a gente vai evoluir. Para a gente não precisar, daqui a pouco, passar por uma doença, passar por um problema mais sério, uma dificuldade financeira. Porque isso acontece quando a gente tem tanto e a gente não usa, não adianta a gente ter tanto conhecimento e não botar em prática o que a gente sabe. É não começar a praticar o que a gente aprendeu. Não adianta eu ler livros e livros, eu ter um monte de conhecimento, eu ser pós-graduado, eu ter uma faculdade, que é muito mais difícil. Às vezes uma pessoa que tem muito estudo, porque ela já acha que sabe tudo. É muito mais difícil de entender uma pessoa que ela se diz, né, pós-graduada. Eu até fiz um comentário com a minha mãe que aconteceu, porque, não sei se muitos sabem, o meu pai faleceu no começo do ano, dia 3 de janeiro. E na última psicografia ele psicografou. Daí, então, ela, emocionada, porque ela disse, meu Deus, como ele era tão apegado às coisas aqui, era uma pessoa, ele não era uma má pessoa, de jeito nenhum. O que ele tinha não era dele, mas ele achava que os bens materiais, aqui, às vezes faltava um pouquinho de fé. Então, quando a gente achou que isso aconteceu, na minha cabeça não, já estava mais esclarecido, mas na cabeça dela,
ele ia demorar a entender que tinha passado, que ele não podia ficar apegado aqui. E, no entanto, na psicografia ele fala: agora eu entendi. Eu já sei que eu não posso ficar na casa, eu já sei que eu não posso ser apegado aos bens materiais. Ele até fala de um episódio que aconteceu com uma máquina de lavar roupa que se consertou, que ele consertou, e que é para ela agora se virar sozinha. Então tem muita gente que vai pensar assim: meu Deus, mas do jeito que ele era, será que era ele mesmo? Era. Porque na simplicidade dele é muito mais fácil, eu acho, para um espírito vir e orientar do que uma pessoa que passa para o outro lado achando que sabe tudo. Porque é espírita ou porque tem pós-graduação. Então, para ver como a gente dá trabalho. Como a gente dá trabalho, porque às vezes a gente está sentado aqui e acha porque escutou uma palestra, a gente sabe tudo. E não é assim. A gente tem que estar aberto. Tem que ter humildade de aprender com as coisas mais simples, que é por aí que é o caminho. As coisas não são difíceis, são simples. Mas a gente tem que estar aberto a isso, a gente tem que estar aberto a qualquer pessoa, às vezes chega perto da gente e dá um conselho, e a gente diz assim: quem essa pessoa acha que é? Ela nem estudo tem. Ela está tendo um discurso já escrito. E às vezes não é isso. É aquela pessoa simples, com aquele conselho simples, que tem a capacidade de ajudar a gente. Então, tudo isso o Espiritismo nos dá a oportunidade de ter esse conhecimento, de ter a certeza que não acaba aqui, de que quanto mais a pessoa é apegada às coisas aqui e acha que sabe tudo, lá do outro lado, vai ser mais difícil para ela a evolução dela. Então, se a gente sabe de tudo isso, por que a gente não usa isso? Por que a gente já agora, nessa encarnação, não aproveita? Tudo que a gente pode, todas as arestas que a gente pode ir fazendo para evoluir. A gente tem tudo na mão da gente. A gente tem tanto conhecimento. É o simples fato de botar em prática o que a gente aprendeu. É de pagar para ver. Eu vou pagar para ver. Eu vou deixar aquele emprego que está me fazendo mal. Eu vou deixar aquela amizade, aquele relacionamento. Se não tem jeito, paga para ver. Tenha fé. O Espiritismo traz isso. Da gente ter fé, mas a gente tem que pagar para ver. Não primeiro achar que tem que ter uma prova para depois, depois disso eu vou fazer. Não, a gente teve já muitas provas, principalmente a gente aqui. Muita demonstração. Então eu fico pensando assim, se é tão mais fácil, a gente tem tanto, e é só a gente colocar em prática, o que a gente está esperando? É nas coisas tão simples que a gente faz. Não é difícil. Mas a gente fica esperando, então eu vou esperar a próxima palestra, talvez vai ter uma diquinha melhor. E não botou nada em prática aquilo que aprendeu. Como não só esse espírito aqui fala, como tantos outros, que vêm, as intuições que a gente tem, não vamos deixar chegar ao ponto da situação ficar pior, porque eles vão cobrar. Ou a gente melhora, ou a gente evolui, ou a gente é cobrado. Então é tão mais fácil, né, não deixar a gente aprender pelo amor. Não é difícil. Do que chegar ao ponto da nossa teimosia, do nosso orgulho, de a gente não dar o braço a torcer e começar a mudar. Tem uma frase
aqui que ela resume bastante coisa. Então, que é assim, ó. A luta mais difícil de ganhar é aquela que travamos contra nós mesmos. Vencedor, nem perdedor, apenas um ser humano nocauteado por seus próprios punhos. Então, que fique essa dica. Porque a gente não tem inimigo. O nosso inimigo somos nós mesmos. Então, cabe a nós botar em prática o que a gente aprendeu, o que a gente já sabe, que já traz de outras vidas, o que a gente vai aprender daqui para frente, a gente pegar os exemplos, a gente botar o orgulho embaixo do chinelo, a gente ter a humildade de dizer e pedir um conselho, de escutar uma palavra amiga, porque senão nós mesmos nos nocauteamos. Sem necessidade, porque temos tudo na mão. Nós que estamos aqui, que aprendemos, que estamos no Espiritismo, ele só tem um caminho, ele não tem outro caminho. Nós que seguimos a outro caminho. Mas se a gente seguir o que o Espiritismo nos indica, só tem um caminho, que é o de evoluir. Uma boa semana a todos para vocês, tá? E tenham uma semana iluminada e vamos fazer uma forcinha para dar uma ajuda lá para a Suelen. Boa noite.